Olá, pessoal. Bom, gente, voltando, né, que eu tô contando um pouquinho, né, da minha vida nas artes marciais, no Aikido, como é que é pra mim, né, os desafios. Então que eu falei pra vocês, né, que eu tive um convívio nas artes marciais. Você tem um convívio muito grande e muito próximo, né, com os homens muito machistas, né? No Aikido, assim, os homens são bem machistas, né? E foi um convívio para mim muito novo. Eu não tinha tido ainda um convívio, né, tão próximo com homens tão machistas quanto os do Aikido. Então, para mim foi uma vivência nova, né? Bom, gente, então, né, tô contando para vocês. Se é muito difícil conviver assim com homens tão machistas, né, como os do Aikido, nas artes marciais, não é tão difícil, tá? Não é tão difícil. Em alguns momentos é difícil, mas no geral não é tão difícil conviver com homens muito machistas, tá? No dojo, tá? Sem muito relacionamento não é difícil, né? Porque você cria algumas estratégias e você acaba conhecendo, né, homens machistas um pouquinho melhores, com os quais você consegue conversar, né? E você até desenvolve uma certa amizade. Eu não acho que foi tão difícil. Eu não acho que é tão difícil, entende? Eu acho que o convívio pessoal deve ser difícil, né? Mas eu não desenvolvi um convívio pessoal com os marciais, né? Sempre foi um relacionamento restrito ao dojo. Então não é tão difícil, tá? Eu acho que é mais difícil conviver com as mulheres. As mulheres machistas são mais difíceis para conviver, para mim. Acho que os homens machistas, eles são previsíveis que sejam machistas, e então eu acho que é menos decepcionante, né? O homem machista é normal, eu sei que ele é mesmo, né? Agora eu acho que o convívio com as mulheres machistas é mais difícil, tá? É mais difícil pra mim. Com as aikidokas machistas, né? Porque eu só conheci aikidokas machistas, tá? Só, não conheci nenhuma aikidoka que não seja machista. Todas são, né? E todas defendiam o machismo. O que é pior. É muito pior, né? Porque quando as mulheres defendem o machismo, junto com as aikidokas, eu sempre tive a impressão que eu estava com homens fantasiados de mulheres, tá? As aikidokas, elas me parecem homens, tá? Assim, o jeito de falar, as coisas que elas falam, né? Elas têm a mente de um homem, tá? De um homem. Eu acho que quando a mulher é machista, ela fica parecida com o homem, né? Ela pega as características dos homens, tá? É meio louco falar isso, mas é verdade. Quando eu falo com as marciais, é como se eu estivesse falando com um homem, né? Com um homem. E com as aikidokas era isso. Com as aikidokas é como se eu estivesse falando com homens, tá? Porque elas defendem os homens e os machistas, né? O que é muito pior, tá? É muito pior. Então, o que acontece? Eu não tenho amizade com as aikidokas, tá? Não tenho. Foram muitas tentativas, né? E tentativas muito estressantes pra mim, ouvindo verdadeiros absurdos. Então eu realmente não desenvolvi amizade com as aikidokas. Eu nunca tive amizade com aikidokas, mulheres. Eu tinha mais amizade com os homens, né? Por incrível que pareça. Eu sempre achei que o homem machista dá pra aguentar mais do que a mulher machista, tá? Eu acho. Eu defendo as mulheres. Sou envolvida com a causa das mulheres, mas acontece que é muito pra minha cabeça aguentar mulher machista, tá? É muito pra minha cabeça. Eu realmente não tenho paciência, tá? Sim.
porque o que elas falam é muito ofensivo, tá? É como se eu estivesse falando com homens. Quando eu falo com uma Aikido, é como se eu estivesse falando com um homem vestido de mulher, tá? É mais ou menos essa a sensação que eu tenho, né? Porque o discurso dela, é de um homem, né? Ela defende o machismo, né? Elas defendem os homens. Então, eu não tenho amizade com mulheres aikidokas. Nunca tive, né? Desde o início, foi um relacionamento muito difícil e eu preferi não desenvolver, né? Um relacionamento com elas. Tirando uma ou outra, mas não é um relacionamento, né? Eu tenho mais amizade, eu tive mais relacionamento com homens mesmo, né? Eu acho que é menos pesado, tá? É menos pesado. Bom, gente, então, eu acho que o convívio com os homens machistas é mais tranquilo do que com as mulheres machistas, tá? Eu acho que é mais não é tranquilo, mas eu sempre prefiro, eu acho que é o menos pior, tá? Então, nas artes marciais, eu acabo tendo um relacionamento maior com os homens, tá? Eu não tenho um relacionamento com as mulheres. Eu tenho um relacionamento com os homens machistas, tá? Eu já me acostumei com eles. Eu acho que é uma questão de você saber levar, tá? Eu não acho que é tão difícil. É difícil, tá? Eu acho que, eu mantenho um certo distanciamento, então não fica tão complicado. Mas eles são invejosos, né? Os homens marciais, os machistas, os homens são muito invejosos, né? Eles têm muita inveja da mulher, tá? Isso é verdade, né? Então, por isso que eles acabam escolhendo mulheres sombras, tá? Vocês podem ver que os homens, eles preferem mulheres mais submissas, mais limitadas, né, intelectualmente, porque também, além delas aparecerem pouco, elas são mais facilmente manipuladas, tá? Então, vocês podem perceber que em geral, o homem, ele escolhe mulheres mais submissas, tá? Para se relacionar. E quanto mais machista, mais submissa e limitada é a mulher. Vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Nesse primeiro dojo em que eu estive, que era o dojo da Makoto, que é aquele dojo lá do Shihandere e que eles seguem a linha lá do Seagal, tá? Eles são bem machistas lá, bem machistas. Na verdade, eu fui cair num dos mais machistas, tá? Bem machista, né? Bom, gente, então o que eu tô falando assim é que a mulher machista, ela é muito fraca, né? Em geral, ela não faz nada sozinha, né? Tudo tem que ter um homem junto. Treinar, ela vai com o homem, tem que levar namorado junto, entendeu? É uma coisa assim ridícula. Mas ela é assim, tá? Geralmente ela não tem opinião sobre nada. Né? Então, não é que ela não fala porque ela não tem o que falar, ela não tem opinião sobre nada, né? Eu vi uma cena, sabe, no Aikido, no primeiro dojo em que eu estive, que tinha aquele sensei lá, aquele sensei barrigudo, o Barbudex. O Barbudex foi aquele sensei que eu tive problema, vocês sabem, né? Vocês lembram, vocês conhecem já, né? Então era a cena, sabe? Ele não sabia separar a vida pessoal dele do dojo. Então era aquela lavação de roupa suja, né? A mulher dele apareceu lá. E aí, ela não conseguia falar nada sozinha. Tudo que ele falava, ela repetia igual um papagaio, sabe? É a coisa mais hilária que eu já vi na minha vida. Aquela mulher lá que não sabia se comportar em dojos, né? Então, é típica mulher machista, né? Mulher machista, ela é assim, ela não tem opinião sobre nada, né? Porque ela não tem embasamento, né? Não tem conhecimento, né? E ela, para puxar o saco dele, né? Ela repetia tudo que ele falava, ela falava igual um papagaio, a coisa mais ridícula assim, hilária.